Qual é a diferença entre força, tensão e esforço? Existe alguma diferença entre esses termos, empregados muito na engenharia e na resistência dos materiais? Vamos ver. Então, quando nós estamos tratando de resistência dos materiais, desempenho mecânico, desempenho físico, esses três termos têm muita diferença. Acontece que nem sempre eles são bem evidentes e às vezes trazem alguma confusão em termos de conceituação técnica e interpretação de resultados, aprimoramento de experimentos e etc. Muitas vezes você pode fazer interpretação errada sobre os resultados que os equipamentos e as máquinas te apresentam. É interessante aprender a ver e interpretar esses números, inclusive as suas unidades de medidas, e fazer as conversões necessárias quando for o caso. Por exemplo, se nós temos um corpo de prova de concreto a ser analisado numa prensa, é claro que as prensas mais modernas, elas já nos trazem os resultados em termos de todo o processamento matemático e toda a aplicação de fórmulas que você necessita. Porém, numa formação profissional, no mundo acadêmico, por exemplo, é necessário você saber como se dá esse processamento, como esse processamento foi convertido em termos de programação de computadores para que ele fosse introduzido nas máquinas e as máquinas, a partir dos esforços empregados, pudessem interpretar esses números, aplicar os conhecimentos matemáticos necessários e retornar em termos de esforços, forças ou ainda tensões. Então a força vem a ser o quê? Ela vem a ser um agente de inércia. Assim como colocar um determinado corpo em movimento ou parar o movimento de um corpo, eu vou precisar, segundo a dinâmica da física, eu vou precisar aplicar uma força, seja uma força de impulsionamento desse corpo, ou seja, uma força de atrito ou de desaceleração desse corpo. Então a força é um agente de movimento, tá? É um agente de inércia, tanto para provocar uma aceleração como para barrar uma aceleração. Então a força praticamente é o agente que provoca deslocamento em algum corpo, em algum objeto. Então a gente vai ver uma relação, vai ficar fácil de entender quando a gente analisa paralelamente o conceito de trabalho, que é quando eu preciso de uma força para provocar um movimento em um determinado corpo. A partir daí, vai ficar bem mais fácil a compreensão do conceito de esforços, quando eu compreendo o conceito de força, porque o esforço é exatamente a componente, a determinação da componente resultante de um conjunto de forças aplicadas num corpo. Então, esforço passa a ser diferente de força quando eu tenho esforço como uma resultante de um conjunto de forças individuais, de vetores de força, aplicados sobre um determinado ponto ou um determinado corpo. Se eu tenho uma força axial, que comprime o corpo de prova, no sentido da célula de compressão em relação ao prato inferior. Então, quando essa força de compressão for maior do que a própria resistência do material que suporta essa força axial, ele vem a se romper, provando que eu tenho aí uma resultante de esforço positivo em relação à força vertical axial sobre o corpo de prova. Em relação às tensões, ao conceito de tensão, o diferencial está em que a força aplicada, ela leva em consideração, essa resultante leva em consideração a área
que está sendo atingida em determinado material. Então, quando a gente fala em tensão, deve-se levar em consideração a área que está sendo, na qual está sendo submetida aquela resultante de força. Então, por exemplo, pegando mais uma vez o exemplo do corpo de prova cilíndrico de concreto, quando você aplica uma força de uma prensa axialmente aplicada no eixo daquele corpo de prova, para calcular a tensão resultante daquele conjunto de esforços, ou seja, eu tenho pelo menos duas forças atuantes, uma força vertical positiva no sentido de cima para baixo, comprimindo o corpo de prova, e tem uma resistência do prato inferior da prensa resistindo aquele movimento da força positiva. Então essa resistência ela vem como uma força negativa. Até o rompimento do corpo de prova, nós vamos ter aí uma tensão sendo aplicada na área do círculo da base do corpo de prova. Então eu preciso daquele componente de área circular que refere-se ao diâmetro do corpo de prova, para que eu tenha um resultado em termos de tensões. Então a NBR 5739 ela traz para a gente essa fórmula que mostra como você pode pegar os resultados de um conjunto de aplicações de força sobre um corpo de prova cilíndrico, e a partir dessa fórmula você pode calcular qual foi a tensão resultante daquele conjunto de forças atuantes no corpo de prova. Então, basicamente, eu vou ter a força da prensa contra a resistência do prato inferior da própria prensa. Então, eu aplico aqui essa fórmula, onde a resistência à compressão é dada por 4 vezes a força aplicada, essa força em newtons, tá? 4 vezes a força aplicada, dividido pela área do corpo de prova, que aqui é dada por π vezes o diâmetro elevado ao quadrado. Então, a partir daqui, eu vou ter em megapascals uma unidade de tensão aplicada no corpo de prova cilíndrico, conforme a NBR 5739 de 2007. Então, vejam que existem essas diferenças entre os três conceitos: força, esforços e tensões. É interessante que alguns equipamentos, principalmente os mais simples, eles dão os resultados da força aplicada, das forças atuantes, em newtons ou em toneladas-força. Então, é interessante conhecer essas unidades de medida, porque, sendo o caso, e na aplicação dessa NBR 5739 para cálculo das tensões, será necessário fazer uma conversão. Necessária alguma atenção aqui, principalmente aos profissionalizantes na área de engenharia civil e engenharia de materiais, até você se acostumar a fazer as conversões necessárias para a compreensão e para a determinação das tensões atuantes sobre os corpos de prova nos seus experimentos. Então podemos aqui deixar um exemplo de cálculo das tensões produzidas sobre um determinado corpo de prova cilíndrico, e este exemplo a gente faz conforme a NBR 5739, conforme essa fórmula, onde a tensão é dada por 4 vezes a força aplicada. No nosso exemplo temos uma força aplicada de 36.500 newtons. Então, 4 vezes a força aplicada dividido pela área do corpo de prova. Nesse caso, estamos considerando um corpo de prova cilíndrico com o diâmetro de 100 milímetros. Então, para eu ter um resultado de tensões em megapascals, eu devo colocar aqui a unidade de medida em milímetros para o diâmetro do corpo de prova e a força em newtons. Sendo assim, nós temos então a tensão igual a 4 vezes 36.000
4 vezes 36.500, que seria, por exemplo, a força aplicada por uma prensa hidráulica, dividido pela área desse corpo de prova. Então, a área desse corpo de prova vai ser 3,14 vezes o diâmetro elevado ao quadrado. 3,14 vezes o diâmetro elevado ao quadrado. Fazendo essas contas aqui com a nossa calculadora, nós temos 4 vezes F, 36.500, dividido por π vezes o diâmetro elevado ao quadrado. Fazendo essas contas, temos que a tensão exercida sobre este corpo de prova vai ser tensão, vejamos, tensão vai ser igual a 4,65 megapascals. Então, essa tensão calculada aqui nesse corpo de prova fictício, né, que nós colocamos valores para fazer um exemplo sobre o que acabamos de explicar, vai nos dar uma tensão de 4,65 megapascals, MPa, tá? Então, tá aí um exemplo de cálculo, lembrando só a importância da conversão da força e da unidade de medida em milímetros, tá ok? Isso tudo seguindo a NBR 5739. Então, assim, volto a dizer, nessa fase de aprendizado é necessário você ter atenção às unidades de medida e essas diferenças peculiares entre os conceitos para que os resultados dos seus experimentos sejam corretamente aplicados. Espero ter contribuído.